Fala galera, hoje nós vamos falar de creatina no Endurance e não é repeteco, tá? Tem um vídeo no meu canal anterior sobre isso, mas esse aqui vai desmistificar um pouquinho a relação do peso, a gente sabe que o ganho de peso pode ser um fator que atrapalhe no ganho de performance usando creatina no Endurance, né? Se quiser entender um pouquinho mais, fica comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Pois é, lá no vídeo antigo eu mostrei que realmente a creatina é um suplemento que tem muita evidência que funciona para esportes de curta duração e de muita força, então esporte de resistência e tal e de força, mas para o endurance ainda tem um pouco dessa questão do ganho de peso, porque isso realmente vai acontecer, tá? Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele aqui para você, vale a pena dar uma olhada, que eu faço um resumo melhor lá do funcionamento da creatina. Mas o que acontece? Tem um ganho de peso, tá? Então, quando a gente faz uso de creatina, você vai trazer mais água para dentro do músculo e a gente vai ganhar mais peso. E isso deixa as pessoas um pouco tensas, as pessoas não querem ganhar peso no endurance e acabam não usando a creatina por causa disso. Eu citei lá que tem esportes que são muito explosivos, como por exemplo o XCO, que talvez valha muito a pena, porque você consegue usar mais esse sistema creatino-fosfato nas altas intensidades que você precisa, ataques, largada e coisas assim, tá? Mas uma coisa que não tinha sido avaliada ainda é a questão do uso de creatina mais um carb load, porque daí quando a gente está pensando em provas mais longas, maratona ou os Ironmans e tal, a gente teria que pensar aí se você vai fazer um carb load para essas provas, né? Então a gente quer aumentar a quantidade de glicogênio muscular e se você estiver usando creatina, porque a gente sabe que quando a gente aumenta o glicogênio muscular, cada grama de glicogênio vai levar 3 gramas de água também lá para dentro. Então você já vai ter um aumento de peso só pelo carb load por causa desse líquido a mais que você vai ter que armazenar junto com o seu glicogênio. E aí, será que esse peso vai ser ainda maior com o uso de creatina? Pois é, saiu um trabalho muito legal, super bem desenhado, é uma avaliação muito bem feita, com biópsia muscular, atletas bem treinados, com VO2 de 65 na média, então assim, coisa muito bem feita, com uma autora, um dos autores é a Louise Burke, que é uma pesquisadora de ponta aí, que é referência nesse assunto, e então acho que traz uma evidência um pouco diferente, que mostrou que esse ganho da creatina não vai ser um ganho maior do que o ganho que se você só fizesse o carb load, tá? Então de cara aqui já deixo a informação que talvez o ganho de peso não seja tão relevante quanto a gente imagina usando creatina. E aí vamos destrinchar um pouquinho mais aqui esse estudo para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Foi feito um estudo com 18 ciclistas bem treinados, como eu falei, VO2 na média de 65, e eles fizeram 3 testes de 120 km com sprints a cada 10 km de 1 ou de 4 km até o final. E aí eles paravam e pegavam uma esteira que simulava uma subida de 8% e faziam uma subida até exaustão a 90% do VO2 máximo deles, tá? Então assim, e depois eles ainda fizeram biópsia muscular antes do primeiro teste, que era um teste para depressão, eles fizeram isso 3 vezes. E aí tinha biópsia muscular antes do primeiro teste, depois do primeiro teste e depois do terceiro e do quarto teste, para ver o conteúdo principalmente do glicogênio que tinha lá, tá? Porque tem essa questão também, parece que algumas pessoas acham que a creatina pode ajudar você a ter um estoque maior de glicogênio, já que ela leva água para dentro da célula também. Você tinha uma expansão desse volume celular e aí você pode ter uma supercompensação de glicogênio, ter mais glicogênio no seu músculo, tendo ganho de performance por isso. O primeiro teste que eles fizeram foi para depletar o glicogênio. Então eles fizeram esse teste e aí eles não repuseram todo o carboidrato, fizeram uma dieta restritiva de 1 grama por quilo só de carboidrato. Depois eles dividiram os grupos, então teve um grupo que ia fazer 6 gramas por quilo de carboidrato, não ia fazer carb load, é uma dieta padrão, isso aí de 6 gramas, usando um placebo ou creatina, e o outro grupo ia usar 12 gramas por quilo de peso, então fazendo um carb load, isso 2 dias antes do próximo teste, com creatina associada ou placebo. Então eles fizeram 4 grupos aí na verdade, e depois do segundo teste eles trocaram esses grupos e todo mundo fez tudo. Então é um estudo crossover que a gente chama, né? Quando um grupo serve de controle para o outro grupo. Então eles trocam e todo mundo é controle de si próprio. E aí o que eles encontraram?
Só o uso do carb load, só você ofertar mais carboidrato, 12 gramas por quilo, teve um aumento de peso importante, que foi de 1,36%, tá? Então você tem um aumento de peso pelo carb load, essa questão que eu falei de levar água para dentro da célula. Por outro lado, as pessoas que usaram também, além do carb load, a creatina, tiveram um aumento de peso de 1,56, se eu não me engano. Então aumentou ainda mais o peso, mas não foi uma coisa muito importante. Então coisa de diferença aí de 0,18% entre um grupo e outro. Então assim, o maior ganho de peso que as pessoas tiveram foi realmente por causa do carboidrato. A creatina não associou um ganho de peso exagerado em cima disso aí. Os grupos que usaram só creatina tiveram ganho de peso e o grupo que usou só a dieta padrão perdeu peso até. Então assim, realmente a creatina tem um ganho de peso, mas quando ela é associada ao carb load, esse ganho de peso parece ser praticamente insignificante em relação ao próprio peso que você vai ganhar dos carboidratos, tá? Do glicogênio. E aí uma coisa que ficou aparente foi que realmente teve uma quantidade a mais de glicogênio lá no músculo. Então quem usou creatina e carb load realmente teve uma supercompensação de glicogênio. Não foi significativamente superior ao grupo que fez o carb load. Então assim, quer aumentar seu glicogênio, a principal coisa é a gente fazer um bom carb load, ofertar muito carboidrato aí antes da prova. Esse é o principal ponto. E não teve alteração de performance nesses 120 km, mas isso não significa que foi inútil, foi em vão, tá, gente? Então, assim, ó, o que eles mostraram? Principalmente nos sprints finais, quem estava usando creatina, inclusive no grupo que não fez o carb load, teve potências maiores, tá? Então, conseguiram sustentar potências maiores, principalmente nos sprints finais de 1 km, mas a potência também foi um pouco maior nos sprints de 4 km. Depois que eles fizeram os 120 km, eles pararam, se pesaram e aí foram para a bike, tá? E aí eles perceberam que a perda de peso foi mais ou menos parecida, então não alterou realmente o peso que essas pessoas estavam lá antes da subida, parecia estar uma relação, não tinha muita diferença entre os pesos. E as pessoas que usaram creatina e principalmente carb load e creatina conseguiram ter um tempo até exaustão maior, tá? O grupo que teve o maior tempo até exaustão foi o grupo que fez uso de carb load e creatina. Eles ficaram 7 minutos, os outros todos ficaram 6 minutos e alguma coisa. Aí não é bem uma medida de performance, né? Porque é tempo até exaustão, então não era assim, por exemplo, uma subida de 4 km, quem vai fazer mais rápido, então a gente acabou não tendo isso, até porque cada um estava a 90% do seu VO2 máximo, então a gente tem uma medida de como se fosse um teste de VO2 máximo, a pessoa conseguiu sustentar mais, ficou mais resistente à fadiga, então você teria uma resistência maior. Isso não determina necessariamente performance. E eles não mediram potência nesse último teste, tá? Que foi uma pena aí que eu queria ver também se eles tinham potências maiores. Mas, resumindo aqui para todo mundo, o que importa parece, com essa evidência, a gente tem um estudo só que fez isso, parece que se você estiver ofertando mais carboidrato e fizer o uso concomitante de creatina, isso vai cegar o ganho de peso da creatina, tá? Então assim, se você usa só creatina e não aumenta carboidrato, seu peso aumenta, mas se você usa o carb load, parece que você não vai ter muito esse problema do ganho de peso da creatina. E eu não conheço hoje nenhum atleta que vai fazer uma prova de longa duração e não vai fazer um carb load. Então talvez seja agora uma coisa para a gente pensar e talvez incluir na nossa dieta aí de você que vai fazer um stage race ou uma maratona de bike ou corrida e coisas mais longas. Se você vai ter essas intensidades mais altas, tá? A gente sabe que a creatina funciona para intensidades altas, sprint final. Talvez valha a pena você incluir esse suplemento na sua dieta aí, tá? Coisa bem legal isso aqui. Acho que continuo falando que suplemento não é só porque funciona, que é para todo mundo. Acho que se você é uma pessoa que vai fazer uma prova em baixa intensidade, quer terminar a prova, não vai sprintar, não tem muita diferença de pace e tal, vai manter uma coisa meio contínua, num pace mais baixo, talvez esse ganho de peso não te ajude em nada e aí não vale muito a pena mesmo. Você não vai ter um ganho dessa potência maior, entendeu? Mas se você vai fazer um carb load, tá indo para performar,
Tem uma prova que tem muita subida, a gente sabe que as maratonas de bike aí, principalmente, que tem muito ganho de elevação e tal, isso pode realmente ajudar a manter potências maiores numa hora decisiva ou ganhar um tempo em uma subida, que pode te botar lá para frente no final. E aí tem outras coisas que a gente está estudando ainda, que não tem muita evidência, mas talvez creatina melhore a recuperação muscular, por causa dessa questão de aumentar esse glicogênio muscular, então você teria mais água dentro do músculo, mais capacidade de botar glicogênio. Isso não é muito comprovado, nesse estudo não foi significativo, mas é uma coisa a se pensar também. Então, talvez se você queira priorizar aí suas potências, sua recuperação e sua resistência durante uma prova de endurance, vale a pena testar a creatina. Eu sempre falo testar, porque nem todo mundo sente esses efeitos, e aí se você não está sentindo, acho que não tem muito por que você usar, tá? Eu dou mais umas dicas sobre isso lá no outro vídeo que eu já deixei lá na frente, pensando em vegetarianos e tal, então dá uma olhadinha lá, assista os 2 vídeos e lembre-se, ciência é assim, se você está disposto a realmente aceitar as evidências, quando aparece coisa nova, estudos bem feitos que trazem uma nova perspectiva, um novo olhar para a coisa, a gente tem que estar totalmente aberto a mudar nossas convicções e realmente fazer o que é melhor para o atleta, melhorar a sua performance, e a gente simplesmente troca de opinião e fala, realmente isso aqui mostrou que vale a pena usar e vamos usar. É assim que funciona a ciência, tá? Não fique preso nas suas convicções, nas coisas que você acredita, e sim no que a ciência mostra e que realmente tem efeito. Beleza? Curtiu? Dá um joinha aí, se inscreve no canal e ajuda a gente a jogar isso aí para quem está com medo de ganhar peso lá na creatina. Valeu!